48. Release capítulo 283. Autor: Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A caravana de comerciantes, juntamente com a Câmara de Comércio de Margarete, chegou ao cais de Vila Fronteiriça no terceiro dia do outono, conforme combinado. Desta vez, a caravana trouxe todos os 10 navios, que já estavam devidamente ancorados no cais. Vossa Alteza, Príncipe Roland. Nos encontramos de novo. Gamori, a comerciante da Câmara de Comércio da Baía Lua Crescente, fez uma reverência e continuou: ouvi dizer que a senhorita Margarete mencionou que o primeiro navio movido a vapor foi concluído. Sim, é verdade. Roland sorriu. No entanto, será necessário um teste de 3 ou 4 dias para verificar a confiabilidade de todo o sistema, a fim de garantir a qualidade dos produtos. Estou ansioso por isso. Marlon disse enquanto batia palmas. Como levará bastante tempo para descarregar todos os navios, poderemos esperar aqui sem problemas. Vossa Alteza, posso ver o navio durante os testes de qualidade? Claro. Como ele é um navio completamente novo, precisarei mostrar a vocês como operá-lo, afinal, é totalmente diferente de um veleiro. No entanto, isso é um assunto para amanhã. Vamos seguir os planos. Roland fez um gesto dizendo para segui-lo. A coisa mais importante agora é relaxar o corpo cansado. Acredito que vocês ainda não tenham almoçado, certo? Preparei um banquete cheio de coisas deliciosas no salão do castelo. Sempre que nós chegamos aqui tem um banquete delicioso nos esperando. Margarete riu. Realmente, estou com muita fome agora, porque os biscoitos de trigo e a carne seca estavam tão duros quanto pedra e difíceis de engolir. Não havia nenhuma técnica confiável de preservação de alimentos nesta época, então a maior parte da comida para viagens longas era dura e seca, o que lembrava Roland das conservas. A fabricação de uma variedade de alimentos enlatados deliciosos e convenientes seria definitivamente a melhor opção para os comerciantes marítimos e de viagens de longa distância após a conclusão do desenvolvimento da indústria de bens de consumo. Quando o banquete acabou, Og deu um tapinha na barriga com um sorriso de satisfação, dizendo: tomei tanta sopa de cogumelos que praticamente não conseguia nem falar. Eu também pude saborear frutos do mar, frango assado e osso de porco ao mesmo tempo. Seu chefe do palácio é soberbamente hábil. Eu gostei mais da sobremesa após a refeição, que era chamada de sorvete, certo? Margarete disse: acho que é feito de leite e mel antes de ser congelado em cristais de gelo com salitre. Um pouco de manteiga e clara de ovo também foram adicionadas para deixá-lo mais mácio. Roland acrescentou: e quanto de salitre vocês trouxeram dessa vez? Infelizmente, ainda só conseguimos trazer um barco, Alteza. O comerciante disse, balançando a cabeça. Os alquimistas ainda estão comprando salitre, e o primeiro-ministro até enviou uma equipe de patrulha para vasculhar nossa mina. Mesmo que carreguem o título de sábios, eles não são diferentes dos ladrões e ratos. Até mesmo esse único barco de salitre nós tivemos que trazer da cidade Carmesim. Neste caso, a maioria das mercadorias entregues este mês é de pedra de lavar? Sim, isso mesmo. Og bebeu o licor branco em seu copo e encheu de novo. Trouxemos muitas pedras de lavar. No entanto, acho que isso não é um problema, já que eu lembro de coração que o senhor pessoalmente disse para pegar o máximo possível da última vez. Também há lingotes de ferro da melhor qualidade e lingotes de chumbo. Recentemente, exceto pelo senhor, poucas pessoas estão comprando essas coisas. Ele suspirou e continuou, e o comércio dos produtos extraídos das minas está piorando. Deve ser o impacto da guerra civil. Roland pensou. O poder de compra está gradualmente diminuindo em todo lugar. Se durar mais 2 ou 3 anos, isso basicamente levará ao aumento dos preços dos alimentos e aumentará o número de pessoas que padecerão da fome. Assim, o que aconteceu com a região oeste recentemente? Margarete perguntou de repente. Como assim? Roland perguntou. Durante nosso caminho até aqui, pelo rio, a frota se deparou com um monte de... Bem, ela parou por um momento como se estivesse pensando em escolher as palavras corretas. Muitos cadáveres estavam flutuando em ambos os lados do rio. Havia algumas tábuas e cordas quebradas na água além dos corpos, lembrando um naufrágio de um barco. No entanto, não há recifes no Rio Vermelho, então pensei, eles são a frota de Timothy que veio para atacar a região oeste. Roland fingiu estar com raiva e simplesmente narrou a guerra há uma semana. Eles receberam a punição que mereciam.
A fim de evitar o entupimento das vias fluviais e de uma possível epidemia, Roland havia solicitado a Ana e Lily para limpar o campo de batalha, sendo que Ana era responsável pela queima dos navios danificados e Lily era responsável pela purificação do rio. Os cadáveres que Margaret viu eram provavelmente os corpos que foram levados pelo rio antes do fim da batalha. Entendi. O comerciante sorriu e disse, parece que Timothy perdeu de ambos os lados. De ambos os lados? Sim, pois também há notícias de Garcia e do Porto de Água Clara. A última notícia que eu vi foi que os homens que pilharam a região leste eram homens de Garcia. Depois de saquear tudo do condado de Ventomar e Valência, a frota das Velas Negras foi mais ao norte ao longo da costa em vez de retornar ao porto, e ninguém sabe exatamente para onde Garcia foi. Norte, Roland disse, pensativo, será que ela deixou o reino de Castelo Cinza? Tudo indica que sim. Os homens de Timothy voltaram de mãos vazias do Porto de Água Clara, já que a cidade é praticamente uma cidade fantasma agora. Margaret disse, ele trouxe muitos ratos de lá e isso já não é mais segredo para ninguém, pois todos nas ruas e no submundo sabem sobre isso. Bem, de qualquer forma, ele pode atacar a região oeste com mais frequência agora, já que o Senhor é o único dos irmãos que sobrou. O Senhor sempre é e será bem-vindo à Ilha Bahia Lua Crescente se estiver pensando em deixar o reino de Castelo Cinza, Vossa Alteza. Marlan disse. Isso é verdade. Gamori deu um tapinha no peito e disse, a ilha é suficiente para acomodar 10 vilas fronteiriças e estamos dispostos a oferecer ao Senhor e ao seu povo de graça. No entanto, terei que desistir da tecnologia do motor a vapor e do navio a vapor, certo? Roland fechou os olhos e pensou. Tilly Wimbledon seria sua primeira escolha se o reino de Castelo Cinza estivesse desmoronando. No entanto, Roland estava simplesmente sorrindo e disse, sim, vou pensar nisso se esse dia realmente chegar. Assim. Ele olhou para Margaret e disse, já construímos 2 balões para observação que você pediu na última vez. Tão rápido. Margaret disse surpresa, e o senhor poderia me levar até eles para eu dar uma olhada, por favor? Claro, venham todos comigo. Roland se levantou e disse. Havia um balão de hidrogênio totalmente inflado no quintal do castelo. O balão estava em forma de uma gota d'água e era largo na parte superior e estreito na parte inferior, enquanto o diâmetro superior era de 5 metros. Ele foi feito de acordo com o tamanho do alvo de teste e poderia voar com um homem adulto no cesto. Tanto o balão quanto as cordas estavam pintados com a camuflagem parecida com o céu e minimizavam a escala de reconhecimento ao mínimo. Então, se a pessoa que estivesse lá em cima também usasse roupas camufladas, a eficácia seria muito maior. Parece diferente do balão que subimos da última vez? Margaret olhou atentamente para o novo produto. Sim, porque este pode ser usado sem uma bruxa. Roland limpou a garganta e começou a introduzir o método de usar o balão de detecção. Há uma válvula móvel no fim do saco do balão que é usada para inflar e desinflar. Ela permite que você regule a quantidade de gás que entra e que sai. O gás utilizado é o gás alquímico, que está ali dentro. Ele faz com que o balão voe. Para encher o balão é bastante simples. Basta conectar esta mangueira no cilindro de gás e abrir estas 2 válvulas que estão em ambas as extremidades da mangueira. Depois disso, ele demonstrou o processo de inflar e desinflar na frente de todos. Quantos cilindros de gás são necessários para encher um balão desses? Margaret rapidamente perguntou o ponto principal. 5 ou 6. Esta pergunta deixou Roland um pouco embaraçado, não mais que 7. A principal razão para essa grande quantidade era que ainda era difícil controlar a concentração de ácido sulfúrico diluído para gerar hidrogênio no tanque e seria um desperdício de mão de obra valiosa do laboratório purificar o ácido sulfúrico destilado a 98% antes de diluí-lo. O gás alquímico é muito caro. Sim. É difícil de manter e muito perigoso de fabricar. Quero dizer, se alguém for descuidado pode causar acidentes. Roland tossiu 2 vezes. Assim, cada um dos tanques só pode ser armazenado por 1 ano e não pode sofrer nenhum golpe ou batida, tampouco pode ser desmontado ou queimado. Caso alguém faça isso, as consequências serão catastróficas. Ele fez uma pausa e continuou, o preço é um pouco caro também. No entanto, não se preocupe, pois o primeiro estoque de cilindros será fornecido gratuitamente por Vila Fronteiriça em sua primeira compra do balão de observação. Você também receberá uma roupa adicional de reconhecimento com uma camuflagem igual ao céu. Release capítulo 284. Quando a caravana partiu, Roland suspirou aliviado. Finalmente.
Os cofres estão cheios de peças de ouro mais uma vez. Ele pensou. Foram entregues um total de 8 motores a vapor para as 3 câmaras de comércio. 3 deles haviam sido produzidos pelo pessoal que a Câmara de Comércio da Bahia Lua Crescente enviou para trabalhar na fábrica no 2. Roland tinha que reconhecer que, quando se tratava de talento ou curva de aprendizado, os ferreiros dos fiordes eram muito melhores que os mineiros e os ferreiros da vila. Desde que conseguiram entender como operar as máquinas, a taxa de aproveitamento e qualidade dos produtos vem aumentando constantemente. Talvez depois de mais 2 meses, a capacidade de produção da fábrica no 2 alcançaria a da fábrica no 1. Felizmente, conforme o contrato assinado, o lucro da venda dessas máquinas pertencia a Roland. Além disso, ele também recebeu uma nova ordem de compra de um balão de hidrogênio da Câmara de Comércio da Bahia Lua Crescente. Malan estava extremamente interessado nesse balão, já que poderia aumentar muito o campo de visão. Além de um balão de detecção que acomodava uma única pessoa, ele especificamente encomendou também um enorme balão que acomodasse 3 a 4 pessoas, pois ele planejava usá-lo para explorar as novas ilhas dos fiordes. Somando-se ao navio a vapor, os 3 itens trouxeram para a vila fronteiriça uma renda de quase 7.000 peças de ouro. Excluindo as taxas de compra de lingotes, pedras de lavar e outros suprimentos de alimentos, as 6.000 peças de ouro remanescentes eram suficientes para sustentar seu projeto de expansão da população. Roland chamou Barov Machado de Ferro em seu escritório. Agora que temos fundos extras, é hora de recrutar mais cidadãos estrangeiros. Ele olhou para os 2 homens capazes. Esta operação será realizada pela prefeitura em conjunto com o primeiro exército. Vocês decidirão quais homens usar, e eu só lhes darei os detalhes da tarefa. Por favor, Alteza, continue. O primeiro-ministro assentiu. O recrutamento será feito tanto na região norte quanto na região sul. Roland abriu um mapa na frente deles, especialmente em Cidade da Águia e no Porto de Água Clara. Eu suspeito que Timothy já considere essas cidades como parte da força de Garcia, e elas podem ser usadas e descartadas por ele a qualquer momento. É por isso que vocês precisam se apressar e recrutar pessoas de lá primeiro. A equipe enviada pela prefeitura será responsável pelo recrutamento de nobres, ferreiros e outras pessoas alfabetizadas. A principal tarefa do primeiro exército é recrutar civis. Ao contrário da última vez em que se foi utilizado um rumor para atrair pessoas, desta vez a abordagem deve ser mais ativa. Entendeu o que quero dizer, Machado de Ferro? Machado de Ferro hesitou por um tempo, até responder. O senhor quer dizer, recrutar essa gente à força? Não há necessidade disso. Roland tossiu 2 vezes, lembrando-se que o jeito das pessoas da Nação da Areia resolverem as coisas era obviamente simples e rude, por exemplo, por meio da distribuição de alimentos, encorajando-os ativamente, pagar as despesas temporárias de moradias, estas coisas. Ele olhou para Barov e continuou, você deve estar bem familiarizado com este método, certo? Claro. Vossa Alteza Real, durante meu tempo na capital, eu frequentemente ajudei os ministros e as equipes de patrulha a controlar e reprimir tumultos. Barov disse acariciando a barba, os pedidos dessas pessoas eram sempre muito simples, às vezes era só para encher a barriga, então não havia a necessidade de usar dinheiro, ou mencionar salários. Se os benefícios fossem muito generosos, eles realmente ficariam desconfiados. Já os nobres são difíceis de lidar e muito arrogantes, tornando o recrutamento mais problemático, pois mesmo que eles estejam atualmente precisando de muito dinheiro, não vivendo mais uma vida afortunada, eles ainda assim são bem informados e espertos. Então, seus pedidos provavelmente serão mais exigentes. Eles não nos seguirão por quilômetros apenas por um pedaço de pão. É aí que dinheiro e promessas podem ser usados para atraí-los. Roland bateu palmas satisfeito. É uma pena que você tenha trabalho aqui em Vila Fronteiriça, pois se você fosse pessoalmente recrutar as pessoas, com certeza a taxa de sucesso seria maior. Tenho certeza, Vossa Alteza, eu vou mandar meus discípulos mais capazes. Barov disse com um sorriso, para estabelecermos Vila Fronteiriça como uma cidade oficial ano que vem, ambos os lados do Rio Vermelho deverão estar cheios de casas. Esse dia definitivamente chegará. Depois que os 2 saíram, Roland descansou na cadeira por um tempo e depois decidiu ir à área de testes da mina da encosta norte para Verana. Quando ele entrou, a primeira coisa que viu foi uma pilha de cubos de metal. Roland pegou uma na palma da mão e percebeu que suas medidas eram praticamente idênticas, com cerca de 5 centímetros de comprimento e largura.
A superfície não era lisa e havia um número gravado em um dos lados. Por exemplo, aquele em sua mão tinha o número 256 sublinhado. Como está indo? Você descobriu alguma coisa legal? Número 1057 e o 2284. O primeiro é extremamente duro e o segundo é perfeito tanto em termos de dureza quanto de tenacidade. Ana respondeu com um sorriso no rosto quando se aproximou. Você já alcançou o número 2000? Roland perguntou surpreso, pegando o relatório de Lucia que estava completamente preenchido com dados. Ele encontrou o número sublinhado 2284 sublinhado e leu as notas ao lado. O carbono é responsável por 0,8% e o elemento desconhecido número 4 por 15,2% de sua composição. Sim, isso é muito mais interessante do que cortar canos de armas. Ana piscou. Eu nunca esperei que misturar ferro com outros metais pudesse causar mudanças tão drásticas em suas características. Estou realmente curiosa para saber como as pequenas esferas de metais podem ser combinadas. A pesquisa que Ana e Lucia estavam conduzindo tinha um grande significado para o futuro. Roland primeiro pediu a Lucia para decompor o minério em suas matérias-primas e, em seguida, Ana iria fundi-los com o ferro de acordo com a qualidade dos mesmos. Depois, elas testariam as características dos compostos resultantes individualmente. Ao alongar e comprimir com sua chama negra, Ana podia discernir quanto poder mágico era necessário a cada vez, sendo assim capaz de determinar sua dureza e tenacidade. O primeiro material a misturar era obviamente o carbono. Roland sabia que o aço era essencialmente um tipo de liga de ferro e carbono. Com muito carbono, se tornaria ferro gusa e, sem carbono, seria puro ferro. Somente se contivesse uma certa porcentagem de carbono é que poderia ser descrito como aço e qualquer variação causaria mudanças significativas nas propriedades do metal. Então, a primeira coisa que elas tiveram que testar foi a porcentagem de carbono em sua composição. De acordo com o registro, antes do número sublinhado 1 sublinhado .500, todas as peças eram feitas fundindo ferro e carbono, mas depois do número sublinhado 1, 500, novos elementos foram adicionados para formar uma liga além do aço. Roland compreendeu que, com cada elemento adicional na sequência, os resultados poderiam multiplicar-se muitas vezes, tornando o processo extremamente demorado. Foi por isso que ele deixou Ana conduzir essa pesquisa apenas quando ela não estivesse ocupada com seu outro trabalho de fabricação. Ele encorajou as duas bruxas com algumas palavras e, em seguida, sentou-se ao lado, apreciando discretamente Ana, que estava bastante ocupada. A luz do sol de outono ainda era muito brilhante, mas não era tão vívida quanto aquela durante o verão. Ele sentiu uma sensação de calor confortável, junto com uma sensação de segurança e estabilidade que ele já não sentia há muito tempo. Com o passar do tempo, o lugar gradualmente se acalmou. De repente, ele sentiu uma mão macia na testa. Abrindo os olhos, ele percebeu que Lucia já havia partido e que Ana estava sentada na frente dele. Você quer falar comigo? Eu posso ver em seus olhos. Ela se inclinou, com seu cabelo caindo naturalmente como fios de seda dourados meio transparentes. Roland hesitou, mas finalmente balançou a cabeça. Estou um pouco confuso. Ele descreveu brevemente seu plano de expansão da população, comparado com a minha escolha anterior que era deixar eles escolheram por vontade própria. Agora, para economizar tempo, estaremos usando uma tática em que estamos meio que seduzindo-os com promessas e meio que forçando-os. No entanto, mesmo que utilizemos desses métodos, isso ainda irá salvá-los da extorsão de Timothy para fazer parte de sua milícia, tomar as pílulas e morrerem depois disso. Só que, depois de pensar cuidadosamente, eu não pareço ser muito diferente dele. A única diferença estaria no nosso propósito. O propósito não é o mais importante. Ela disse suavemente. Mas, eu sei o que você está tentando dizer. Ana pôs sua mão na boca do príncipe. Você está preocupado que eles não apreciem seus esforços e, ao mesmo tempo, você também tem dúvida se poderá ser, no futuro, mal interpretado por usar tais métodos. Ser mal interpretado por usar o método errado para alcançar o propósito certo, ou usar o método certo, mas acabar cometendo um erro irrevogável. Você não sabe se usar o método certo ou alcançar o objetivo certo é mais importante. Não é verdade? Sem esperar pela resposta de Roland, Ana aproximou-se e pôs as mãos nas bochechas dele, sussurrando suavemente em seu ouvido. Não se preocupe. Você tem a mim. E eu cuidarei de você.
Ileazuit capítulo 285. O clima em Ilha Adormecida estava ficando melhor a cada dia. Quando Tilly voava, ela podia ver do alto a multidão andando para lá e para cá e o mercado bastante animado. Ilha Adormecida não era mais um lugar onde costumava haver 300 bruxas que viviam isoladas. Agora, a ilha já havia estabelecido uma relação comercial, por meio de negociações e acordos, com diversas outras ilhas como Baía Lua Crescente, Ilhas Dragões Gêmeos, Porto do Poente e Cidade Água Rasa. Além disso, Tilly também orientou alguns civis de aldeias próximas, que já estavam abarrotadas de pessoas, a viverem aqui. Embora, por enquanto, estivessem reunidos na parte mais próxima da costa longe das bruxas, Tilly acreditava que um dia, Ilha Adormecida se tornaria uma cidade sem preconceitos. A fusão seria um processo lento, mas ela estava cheia de esperança do porvir. Não importava se as bruxas despertas das outras ilhas se juntassem a elas em Ilha Adormecida ou se decidissem ficar em suas cidades natais e fossem aceitas pelos civis. Seja como for, isso seria uma ótima notícia, pois significava que Tilly e as bruxas que migraram para a ilha receberia mais adeptos. Está ventando muito, pode descer. Cinzas, que estava em terra, gritou, cuidado para não cair. Eu estou bem, Tilly acenou, caindo rapidamente por um momento, mas estabilizando o voo novamente. Oh, ainda é um pouco difícil de controlar. E ainda assim você fica voando tão alto, Cinzas disse pisando no chão com força. Você pode voar a uma altura mais baixa ou praticar acima do mar. Se você não descer agora, eu vou subir no telhado e pegar você eu mesma. Tudo bem, eu entendi. Tilly podia sentir que o vento estava ficando mais forte e ela não queria continuar ali. Então, ela retirou o poder mágico que havia liberado e pousou lentamente no jardim de sua residência. Por favor, da próxima vez que você for fazer isso, chame a Molly para acompanhar você. Cinzas disse, pelo menos, o cervo mágico dela pode te pegar. Eu não vou cair enquanto continuar a fornecer poder mágico. O pior que pode acontecer é eu não ser capaz de controlar a direção. Ela tirou a luva que tinha uma pedra mágica azul e entregou a Cinzas. Você deveria tentar. Voar é tão maravilhoso. Quando você olha de cima para a Ilha Adormecida, você vê o mundo de uma forma totalmente diferente. Não, nem quero tentar. Cinzas recusou. Se eu fui incapaz de ativar a pedra mágica do relâmpago no início, imagine essa pedra que precisa continuamente de poder mágico. Além disso, temos somente essa pedra. Mesmo eu aprendendo a usá-la, eu ainda não seria capaz de voar com você. Você está certa. Tilly, um pouco triste, pegou a luva de volta. Muitas vezes penso que seria tão bom se eu conseguisse descobrir o princípio por trás dessa pedra e criar outras semelhantes. Você acha que foi feita por humanos? Claro. Ela assentiu sem hesitar. Quando nós observamos sua superfície polida e sua finalidade, é altamente improvável que a pedra tenha sido formada naturalmente. As pessoas que construíram as ruínas devem ter uma profunda compreensão do poder mágico, e é uma pena que eles não tenham deixado nada para trás, além de alguns documentos difíceis de entender. Nesse momento, uma enorme figura branca caiu de repente do céu. Devido à sua rápida velocidade de pouso, quase atingiu o chão com tudo, levantando poeira. Magia. Cinzas ergueu as sobrancelhas. Ah! Isso doeu, Pru. De fato era a menina, que voltou à sua forma humana e ao levantar, esfregou a cabeça dizendo, será que estou vendo coisas? Eu realmente estava vendo a Lady Tilly voando no céu? Se não fosse pela cor do cabelo, eu teria pensado que era raio. Sim, você não estava vendo coisas. Era realmente eu quem estava voando agora há pouco. Tilly sorriu e esfregou as bochechas de magia. Então, as bruxas de Ilha Adormecida estão indo bem em Vila Fronteiriça. Bem, muito bem, Pru. Elas me pediram para entregar uma carta para você. Magia abriu a bolsa para pegar as cartas e disse, essa é de Lotus, essa é de Evelyn, e essa é de Sua Alteza. Tilly ficou surpresa. A carta do príncipe era muito extensa, sendo tão grossa quanto 3 dedos e estava bem embrulhada como se fosse um pacote. Parecia um pouco pesada quando ela segurou em suas mãos. Obviamente, não continha apenas uma carta. Você deve estar cansada. Cinzas pegou metade de uma torta de trigo e deu um pequeno pedaço para a Magie. Mas Magie balançou a cabeça, colocou um peixe seco na boca e disse, vou brincar com Molly. Então, ela se transformou mais uma vez em um enorme pombo branco e voou para fora do jardim de flores. Porque eu sinto que ela parece ter crescido um pouco.
Mesmo que tenha se passado pouco mais de um mês. Sabe que eu senti a mesma coisa. Tilly riu. Parece que a vida em Vila Fronteiriça é muito boa. Quando Tilly retornou ao seu quarto, ela abriu a carta de Roland Wimbledon e descobriu que, além de uma carta cheia de palavras, o resto eram pinturas bem realistas. O que é isso? A pergunta de cinzas também refletia a própria perplexidade de Tilly. Ela balançou a cabeça e desdobrou as fotos uma por uma. Seu conteúdo era um pouco difícil de acreditar. O fundo parecia uma noite na floresta, onde sob a luz vermelha do sol poente, dois monstros de aparência assustadora estavam envolvidos em uma luta mortal com um grupo de bruxas. As bruxas estavam obviamente perdendo. Suas habilidades pareciam ser inúteis e ambas as serpentes e bolas de fogo não podiam parar os monstros. Na última foto, várias bruxas estavam mortas em uma poça de sangue. Tilly franziu a testa. As cenas na frente dela foram claramente pintadas por uma bruxa. Somente o poder mágico poderia criar pinturas tão vivas e reais. Mas, eram meras pinturas ou representavam um evento que realmente aconteceu? Com uma sensação de desconforto, ela pegou a carta e leu rapidamente. Logo, Tilly sentiu um aperto no peito e suas mãos começaram a tremer quando ela se deparou com muitas vezes a mesma palavra: demônio, alguma coisa errada. Cinza segurou as mãos de Tilly e disse: o que há na carta? O passado da Associação Cooperativa das Bruxas. Tilly deu um tapinha nas costas de Cinzas para relaxá-la e continuou a dizer: elas estavam procurando pela Montanha Sagrada nas Terras Selvagens. Você deve ter ouvido falar da Montanha Sagrada, certo? Sim, é o lendário destino de todas as bruxas. Somente na Montanha Sagrada elas podem obter paz e serenidade verdadeiras, mas isso é apenas um boato. Cinzas disse sem dar muita atenção: aqui na ilha nós também podemos viver em paz, e a tortura do diabo nada mais é do que uma mentira inventada pela igreja. Mascara estava convencida de que a Montanha Sagrada realmente existia. Além disso, ela encontrou um livro antigo nas ruínas da floresta ao leste da cidade real de Castelo Cinza, acreditando que os portões da Montanha Sagrada estavam naquela área proibida que ninguém jamais havia pisado antes. Então, ela liderou a Associação Cooperativa das Bruxas pela Cordilheira Intransponível, em direção ao deserto. No entanto, o que elas encontraram não foi a Montanha Sagrada, mas sim uma espécie de monstro terrível. Tilly disse baixinho: esses dos desenhos. Cinzas respirou profundamente. Exatamente. Sua expressão se tornou um tanto sombria. De acordo com a carta, eles possuem uma força inimaginável e são extremamente ágeis. Eles também podem controlar bestas demoníacas e um deles pode até mesmo lançar raios de sua mão. Assim como a habilidade de uma bruxa. Entre mais de 40 bruxas, apenas 6 decidiram procurar a ajuda do Lorde de Vila Fronteiriça, pois não restou mais nenhuma e elas também não tinham mais para onde ir. Entendi. Então foi isso que aconteceu. Mas uma coisa que me deixa confusa é que, no final desse livro antigo, há um relato rápido e inacabado escrito na língua do reino. Tilly verificou a parte de trás da carta. Ele menciona a cidade sagrada, a luta contra os demônios, assim como os experimentos de Alice sobre o exército da punição divina. Tudo isso deveria ter acontecido 400 anos atrás, mas se eles estavam familiarizados com a língua do reino, por que eles usariam um idioma diferente para registrar a literatura e os livros? A princesa Tilly pensou nisso por muito tempo, mas não chegou a lugar algum. Então deixou tudo de lado e pegou a carta de Sylvie para ver o resultado de seu escrutínio. No momento em que viu a primeira frase da carta, Tilly ficou atordoada e ainda mais chocada do que quando leu sobre os demônios. Lá de Tilly, eu não encontrei nenhum sinal de disfarce, camuflagem ou poder mágico em Roland Wimbledon. Além da união das bruxas, também não há outras bruxas escondidas na vila. Então eu acho que ele pode realmente ser seu irmão mais velho. Release-it capítulo 286. Meu verdadeiro irmão. Como? Como ele poderia ser meu irmão? Tilly pensou enquanto olhava para a carta em suas mãos, mas não conseguia se concentrar o suficiente para compreender, de modo que nada do que pensasse parecia fazer sentido. Rei Wimbledon III, seu pai, teve 5 filhos, entre os quais Gerald, Timothy e Garcia eram os mais velhos. Eles eram próximos uns dos outros. Então, quando Roland nasceu, Garcia, que era a mais nova, já tinha 6 anos de idade. Naturalmente, os irmãos mais velhos não permitiam que Roland participasse de suas brincadeiras. Por causa disso, seria natural que Tilly tivesse um relacionamento próximo com Roland, mas esse não foi o caso.
Seu irmão Roland tinha uma espécie de devoção para com seus outros 3 irmãos e tentava de todas as formas aproximar-se deles. Mas, como resultado, ele sempre foi intimidado, o que deixou Roland amargo e irritado ao longo do tempo. Claro, ele não descontava a sua raiva em seus irmãos, mas sim em Tilly. Por exemplo, Roland uma vez forçou Tilly a roubar, junto com ele, a coroa de seu pai. Ele sempre a tratava mal e gritava muitas vezes, chegando até mesmo a bater nela, caso Tilly não quisesse cooperar com suas brincadeiras. Mais tarde, seu pai descobriu toda a verdade e o castigou severamente, fazendo com que Roland se contivesse um pouco, mas ainda assim ele a intimidava quando estavam sozinhos. Embora ela não entendesse esse comportamento na época, ao relembrar os fatos, Tilly percebeu que tudo era muito ridículo e, de certa forma, fútil. Quando ela tinha 10 anos e encontrou pedaços de uma minhoca em seus sapatos tão queridos, ela finalmente não aguentou mais e decidiu revidar. Ela chamou Roland aos gritos e, quando ele abriu a boca para ameaçá-la, ela enfiou os pedaços da minhoca na boca dele. Depois disso, Roland não ousou provocá-la mais, e ela apenas começou a ignorá-lo. Ao se tornar um adulto, Roland não tinha feito nenhum progresso e até se tornar um playboy inútil. Suas ações sempre causavam burburinhos. De acordo com os nobres, ele ficava bravo por qualquer coisa, agia com severidade com tudo, era ignorante e não fazia jus à sua nobreza. Ele não tinha mais nada a não ser seu status real. Tilly sempre concordou com essa avaliação. No entanto, ela também sabia que seu mau humor e irritabilidade eram sua maneira de manter as aparências e esconder o fato de que ele era tímido e fraco. No entanto, esse mesmo irmão dela, agora, parecia ser realmente a pessoa que abrigava e defendia um grupo de bruxas, conhecidas como lacaias do diabo, chegando ao ponto de se tornar um inimigo da igreja. Tilly não sabia o que pensar naquele momento. Tilly, Tilly. Ela só saiu daquela espécie de transe quando Cinzas a sacudiu gentilmente. Eu estou bem. É que tudo isso é só um pouquinho. Inacreditável. Ela balançou a cabeça antes de continuar. Sylvia me disse que o Lorde de Vila Fronteiriça é provavelmente o verdadeiro Roland Wimbledon e não alguém controlado ou substituído por uma bruxa. Quem? Aquele idiota. Kof, não é aquele animal que uma vez tentou me apalpar? Cinzas tossiu e continuou. Parece que ele realmente mudou bastante desde que nos conhecemos há um ano. Quando olho para ele, parece que por fora é a mesma pessoa, mas ainda assim eu sinto que estou diante de alguém completamente diferente. Você pode ser mais específica? Cinzas pensou por um longo tempo com a cabeça inclinada para o lado e depois respondeu, eu acho que a maior diferença é que ele parece estar mais simples. Mais simples? É, por exemplo, quando olho para ele a impressão que tenho é que ele não gosta de apetrechos e ornamentos como os outros nobres. Ele nem sequer usa ouro ou pedras preciosas. Cinzas lembrou, até mesmo a roupa que ele usa parece ser comum e desleixada, sem qualquer renda, fios de ouro ou qualquer outro destaque. Para ser sincera, não existe quase nenhuma diferença entre ele e outras pessoas, exceto o seu cabelo cinza, mas mesmo assim, ele não se parece com uma pessoa comum. Então ele se parece com um nobre? Tilly perguntou. Não, não se parece em nada com um nobre típico. Cinzas disse com um sorrisinho de canto de boca, nenhum dos nobres do continente é simples assim, como uma água cristalina. Geralmente parecem ser como a água barrenta de um poço. Como posso dizer? Na verdade, não consigo pensar em uma forma precisa para descrever, mas no geral, ele faz as pessoas ao seu redor, inclusive a mim, se sentirem bem. É difícil acreditar que você está elogiando ele. Hã? Eu só queria responder sua pergunta honestamente. Tilly respirou profundamente. Parecia que seu irmão havia mudado bastante. No entanto, o que contribuiu para sua transformação? Foi algo externo que o transformou em outra pessoa. A princesa Tilly de repente lembrou-se da primeira carta de Roland. Portanto, eu tenho que destruir a igreja até a raiz e pulverizar de uma vez por todas a ideia de que as bruxas são servas do diabo. No entanto, resgatar todas as pessoas de sua ignorância e estupidez será um processo longo e lento, pelo qual vou precisar intensamente de sua ajuda. Quanto ao que me fez tomar uma decisão de não ser mais como era no passado, bem como deixar de ser indiferente a toda esta situação, eu explicarei detalhadamente em breve. Talvez, quando eles se encontrassem pessoalmente, Roland iria contar a verdadeira razão. Ao pôr seus pensamentos em ordem, Tilly voltou seus olhos para a carta. A última parte de seu conteúdo descrevia o que Sylvie tinha visto e ouvido em Vila Fronteiriça. A princípio,
Roland escolheu para encontrar os minérios da mina. No entanto, uma grande quantidade de pedra da retaliação divina foi encontrada na mina da encosta norte. Conforme estava descrito na carta, a pedra que suprime as habilidades das bruxas nascia do solo, assim como outros minerais. Isso indicava que a cidade sagrada de Hermes deve ter controlado um depósito mineral que produzia continuamente a pedra da retaliação divina. E então outra passagem chamou sua atenção. Ela falou sobre uma arma aterrorizante que poderia disparar bolas de ferro de um cano com um rugido ensurdecedor. Embora magia e cinzas tivessem mencionado esse tipo de coisa antes, essa era a primeira vez que Tilly lia uma descrição tão detalhada, e havia até mesmo um desenho feito à mão para acompanhar a descrição. Agora eu finalmente sei como é a coisa que me acertou. Cinzas se aproximou, olhando para o desenho. Já que somos aliados agora, você pode escrever de volta pedindo para ele enviar um lote de armas para proteger Ilha Adormecida da igreja. A menos que você pense que ele não esteja disposto. Ou talvez esse aliado não seja tão confiável quanto você acha. Ser aliados não significa confiar cegamente suas armas uns aos outros. Tilly sorriu e continuou, como essa arma é a base da defesa da vila, porque ele a compartilharia com outros. Fazer isso só destruiria nossa confiança que há pouco começamos a construir. Além do mais, eu não coloquei Molina em Brisa na lista de bruxas que eu enviei para ele. Nós iremos para a vila fronteiriça neste inverno e acho que seria mais apropriado pedir um favor pessoalmente. Você não acha? Sim. Cinzas respondeu, como desejar. Tilly sorriu e continuou a ler a carta. Chegando ao final, ela não pôde deixar de ficar chocada de novo. De uma hora para outra, Roland inventou uma roupa de baixo usada para envolver os seios de uma mulher e chegou a presentear todas as adultas da União das Bruxas. Isso é simplesmente um absurdo. É de conhecimento comum que o dar uma roupa íntima como presente é um costume que os nobres têm, mas isso só ocorre entre amantes. Como ele. Espere um pouco, de repente, Tilly se lembrou de uma história que se espalhou na capital. Pelo visto, houve uma época em que Roland presenteou algumas jovens damas nobres com espartilhos de pele, mas algumas delas, ao receberem o presente, imediatamente jogaram de volta em seu rosto, o que mais tarde se transformou em uma piada entre os nobres por algum tempo. Isso parece ser uma coisa que ele realmente faria. Ao lembrar-se disso, Tilly sentiu-se em uma encruzilhada. Por um lado, ela queria que ele fosse realmente seu irmão, mas por outro lado, ela não queria. Parecia que sua decisão de ir ou não para a vila fronteiriça não era tão fácil quanto ela acreditava. Rileazewit capítulo 287 Vila Fronteiriça, região oeste. As pedras de lavar compradas da cidade da Prata encheram 4 navios e demoraram alguns dias para serem descarregadas. Agora que havia matéria-prima suficiente, o projeto de produção em massa de sabão foi formalmente colocado no cronograma. A oficina e o depósito já haviam sido montados para o estabelecimento dessa nova fábrica que, inclusive, foi montada no mesmo molde da fábrica de motor a vapor, estando ambas dentro do parque industrial. Como o telhado, as vigas de apoio e as tábuas das paredes eram todas feitas de madeira e tinham as mesmas medidas. O trabalho de cortar e transportar a madeira eram de responsabilidade das bruxas. Por causa disso, a construção foi bastante rápida. A fabricação de sabão precisava de uma série de reações químicas, sendo que as pedras de lavar eram uma base natural e o produto ideal para esse tipo de produção. As outras matérias-primas necessárias também eram muito comuns, pois além de carbonato de sódio, também era necessária uma enorme quantidade de cal e gordura. Depois de misturar com água, a cal assentaria no fundo do recipiente, deixando a água turva. Ao misturá-la com carbonato de sódio, a reação produz soda cáustica e, ao adicionar gordura, obtém-se sal de ácido graxo e glicerol. Sal de ácido graxo é o sabão, enquanto o glicerol é uma matéria-prima importante para explosivos. Antes de fazer sabão, Roland realizou todos os experimentos no quintal de seu castelo. A teoria era a mesma, mas precisava de químicos profissionais para fazer as adaptações apropriadas tanto de maquinário, quanto de proporções, para obter uma produção em massa com qualidade. Logo, ele chamou seu alquimista-chefe em seu escritório. Vossa Alteza, eu pensei em um plano possivelmente viável sobre o seu pedido de produção em massa de ácido sulfúrico. Kilisichi começou a falar em voz alta quando entrou em seu escritório. Mas precisamos de muito chumbo e ferreiros que possam fazer recipientes de chumbo. Ouvi dizer que sua bruxa pode cortar metal com precisão, e ela fez aquelas máquinas que emitem um som estrondoso. Posso,
Sim, você pode. Basta me dar as medidas exatas e a forma do recipiente que você quer, para que eu peça para a União das Bruxas fabricar para você. Roland deixou Killy se sentar e continuou, mas eu não chamei você aqui para discutirmos a fabricação dos ácidos, mas sim para discutirmos outro projeto. Vossa Alteza, estou deveras ocupado para me dedicar em outro projeto. Killy disse enquanto balançava a cabeça. A produção em massa de ácido é um grande desafio e devo dar o meu melhor para concluí-lo. Além disso, meus discípulos não estão disponíveis. Todos eles estão me ajudando nesse projeto, então nenhum deles dispõe de tempo para fazer outra coisa. Não se preocupe com isso. Não vai ocupar muito tempo de vocês. Roland disse enquanto tomava chá. Eu também não preciso que seus discípulos trabalhem nesse projeto, pois pode ser feito por alguns aprendizes. Então, que projeto seria? Vamos fazer sabão de baixo custo para serem vendidos no mercado de conveniências. Ele serve para o mesmo propósito que o sabonete, só não é perfumado, mas ainda assim pode ser usado para tomar banho e limpar roupas e louças. O senhor está se referindo à reação de saponificação mencionada no livro Química Elementar. Killy tocou seu bigode e perguntou, é a reação química entre soda cáustica e gordura, que pode produzir álcool e sal. Tenho que admitir que é surpreendente, e ao mesmo tempo estranho, ouvir esses termos técnicos saindo da boca de um alquimista. Especialmente quando fui eu quem os introduziu. Roland pensou enquanto demonstrava uma expressão satisfeita, dizendo em seguida, exatamente, essa é a reação de saponificação mencionada no livro antigo, e eu também estou fazendo sabão baseado nesse método. Então, o que posso fazer pelo senhor? Eu sugiro que esse projeto seja adiado, caso não seja urgente. O senhor sabe, tomar banho ou lavar roupas e louças com sabão não é muito necessário, visto que os civis podem fazer isso no rio. Não, isso é muito importante. O príncipe enfatizou, o que quero dizer é que o sabão em si não é importante, mas sim o subproduto da reação e é disso que estou precisando urgentemente. O senhor quer dizer? O álcool? Que lhe perguntou sem qualquer expressão. Sim, álcool, mas você pode chamá-lo somente de glicerol. Roland disse, é um material extremamente necessário e possui a mesma importância dos dois ácidos. Tudo bem. Killy se deu de ombros e disse, eu gostaria de dizer que isso é pior do que a situação anterior, pois eu realmente não tenho tempo para implementar isso. Roland suspirou levemente, pois era cansativo conversar com o alquimista-chefe. Após ponderar por um momento, ele disse, basta escolher alguns aprendizes talentosos e demonstrar o processo uma vez na frente deles, que isso já será suficiente. Vou recrutar alguns de meus funcionários para realizar o processo de produção. No entanto, lembre-se que nenhum deles sequer entende uma palavra de química, então tem que haver algumas pessoas para checar cada etapa do processo de fabricação. Depois de parar por um momento, o príncipe continuou, você também pode tratar este projeto como um experimento químico nunca antes realizado. Pense assim, se fôssemos tratar como uma oficina alquímica, essa seria uma excelente oportunidade para a descoberta de novas fórmulas, podendo até conceder o título de alquimista a um de seus aprendizes. A última frase encheu os olhos de Killy, deixando-o convencido. Após ponderar sobre palavras do príncipe, ele disse, nesse caso, eu precisarei de uma tarde inteira para ensinar a reação de saponificação para os aprendizes, conforme o senhor deseja. Muito bem. Roland sorriu. Você deve saber que a parte mais importante deste processo é fazer bastante soda cáustica. Roland rapidamente descreveu a reação em um pergaminho. Antes da descoberta das sínteses de bases, como a eletrólise aquosa de cloreto de sódio para obtenção de hidróxido de sódio, o mais comum era utilizar o aquecimento de uma solução de bicarbonato de sódio, que se decompõe em carbonato de sódio, dióxido de carbono e água. 2. Estes eram os principais materiais de fabricação de soda cáustica, então este método ainda era utilizado nos tempos modernos. Ao aquecer as pedras de lavar em um recipiente com água, elas se decompõem. Então, depois de filtrar a solução, você irá obter uma solução relativamente pura de carbonato de sódio. Após aquecer esta solução com cal, você irá obter uma solução de hidróxido de sódio, para o qual você deve facilmente ser capaz de chegar a um método de purificação por si mesmo. Roland explicou, para ficar mais fácil, primeiro você deve destilar e depois misturar, repetindo essas duas etapas até que a concentração seja autossuficiente. Então, depois de ter esfriado,
Você pode identificar se a solução está concentrada o suficiente se houver uma enorme quantidade de cristais. Todas essas etapas estavam descritas no livro Química Elementar. As bases tinham muitos nomes, como soda cáustica, hidróxido de sódio, hidróxido cáustico, bicarbonato de sódio, álcali, dentre outros. Como a reação era, de certa forma, simples, pois só exigia misturar e aquecer, era sempre exigida nos testes que Roland fazia em seu antigo mundo. Ele só conseguia se lembrar de tudo isso até hoje porque ele precisava decorar todos os nomes e os passos para ir bem nas provas. Compreendo. O alquimista-chefe olhou as reações de cima a baixo e perguntou, mas e quanto à gordura, Vossa Alteza? Não se preocupe, vou mandar todos os materiais para você. Nessa era, a gordura dos animais ainda era bastante cara, mas após os guardas encontrarem sementes de oliveira durante a última viagem, Vila Fronteiriça agora tinha um recurso excelente para a produção de óleo de oliva, que substituía perfeitamente a gordura animal para a reação de saponificação. Embora ainda houvesse uma pequena plantação de azeitonas no quintal do castelo, não seria problema expandir a produção com o poder mágico de ramos, de modo a acelerar o seu crescimento. Além disso, o processo de espremer o óleo também era fácil. Quando as frutas estivessem maduras, bastava filtrar os restos e resíduos, e então poderia obter o óleo límpido. No final, Roland não deixou Killy sair de seu escritório até que ele pedisse a Killy para repetir todo o processo de obtenção de sabão e todo o processo de extração e purificação de glicerol. Dessa forma, ele já poderia estabelecer uma forma estável e confiável de fornecimento de óleo assim que a fábrica de sabão fosse inaugurada. Por último, mas não menos importante, ele teria glicerol, o que significava que a verdadeira munição sem fumaça e explosivos poderosos estavam ao caminho. Release capítulo 288. Killy estava andando pela cidade, em direção ao Rio Vermelho. Vila Fronteiriça era agora um lugar movimentado, e era difícil imaginar que fosse apenas um posto avançado para monitorar as bestas demoníacas. O chão sob seus pés era preto e cinza e havia casas perfeitamente alinhadas em ambos os lados da rua, diferentes dos bairros residenciais. Essas casas eram mais espaçosas que as residências na vila, mas não eram para morar. Na verdade, elas pareciam mais com um armazém. De acordo com a Sua Alteza, essas casas seriam usadas como lojas mais tarde. Na frente das casas, de um só andar, havia uma calha profunda, coberta de ardósias, que parecia a linha divisória da rua. Havia grandes árvores plantadas na beira da estrada, no espaço entre duas casas, de modo que seus galhos cresciam para o centro da estrada e além de fornecer proteção contra o sol e a chuva, também encantava os olhos e aquecia o coração de quem quer que contemplasse. Que lhe tinha que dizer que esse lugar lhe dava a sensação de que tudo estava em ordem. As casas, as estradas, as valas e as árvores estavam todas colocadas em uma posição bem planejada. Os detalhes foram tratados com tanto cuidado que parecia um jardim nobre. A sensação de andar pelas ruas de Vila Fronteiriça era a mesma que andar pelas ruas do distrito do Duque na cidade Carmesim. Embora os edifícios do Duque fossem maiores e mais imponentes, a estética bem organizada acabava sobrepujando o minimalismo destas casas, evocando um tom grandioso ao todo. Parece com aquelas fórmulas químicas consistentes. Killy pensou, essa é a beleza da ordem. Atualmente, Killy tinha uma boa reputação. As pessoas que ele encontrava pela rua sempre faziam uma saudação e o chamavam de sábio. No entanto, agora ele gostava mais de um outro título, o de mestre em química. Infelizmente, Sua Alteza disse que, primeiro, ele tinha que compreender todo o conteúdo do livro Química Intermediária para só então obter esse título. O Rio Vermelho, que atravessava a região oeste, pôde ser visto assim que ele saiu da área central. Havia 4 laboratórios à beira do rio e 2 deles estavam ociosos devido à falta de mão de obra. Killy estava prestes a convocar os aprendizes para completar a tarefa que Sua Alteza ordenara, quando um soldado, com o uniforme do primeiro exército, dirigiu-se até onde ele estava e disse, Vossa Excelência Sishi, há um veleiro atracado na área das docas e ele trouxe mais de 50 civis. O guarda disse, enquanto o saudava, devido ao número de pessoas ser muito grande e o fato de não serem comerciantes, um esquadrão da guarnição os deteu ainda nas docas. Entre eles havia um que disse que queria ver o senhor, alegando ser um alquimista da cidade Carmesim, chamado Chaves, que ele agarrou com entusiasmo o ombro do soldado. Rápido, me leve até ele. Quando Killy e o guarda chegaram até o distrito das docas,
Ele rapidamente viu aquele jovem conhecido. Era realmente Chaves. Meu respeitado mentor, Chaves rapidamente acenou para Kili quando o encontrou. Estes são alquimistas e aprendizes que eu mesmo convidei. Kili foi até o capitão da guarnição e disse, você pode deixá-los entrar. Eu os levarei até a prefeitura para completarem o registro. Sim, excelência. No entanto, por favor, permita-me enviar um esquadrão para escoltá-los. Tudo bem. A escolta era na verdade uma forma de vigilância e controle para impedir que alguém da equipe entrasse na área central da vila. Além disso, essa era uma das regras estabelecidas por Sua Alteza, e que ele não tinha intenção de interferir. Respeitado mentor, o que há de errado com eles? Porque alguém estaria observando especificamente o porto mesmo em uma vila deserta. Chaves, que acabou de ser liberado, caminhou rapidamente ao lado dele e, infeliz que só, queixou-se. Além do mais, eles estão nos averiguando com muito mais rigor do que em uma cidade grande, até mesmo perguntando por nossos nomes e origens. Eu até tentei dar a eles uma peça de prata, mas ainda assim não mudaram de ideia. Uma peça de prata? Que ele perguntou com interesse. Somente uma? Sim, é claro. Chaves ficou ligeiramente chocado. Ah! Que ele riu enquanto tocava a barba, dizendo, isso certamente não funcionaria. Saiba que a remuneração deles é cerca de 15 peças de prata por mês. Que 15? Bem, o primeiro exército tem uma vida mais confortável do que a patrulha urbana de outras vilas e cidades que vive extorquindo os comerciantes e viajantes. Extorsão, pilhagem e até mesmo suborno são proibidos aqui na vila. Logo, caso algum deles seja pego cometendo alguns desses atos, será punido severamente após o devido julgamento. Embora ele não fosse um funcionário da prefeitura, ele era o ministro interino da indústria química e participou de várias reuniões. Então, ele tinha um certo nível de compreensão sobre a política do alto escalão. Eles são realmente capazes de manter-se ordeiros? Chaves perguntou com desconfiança. Bem, alguns não conseguiram se controlar, mas já foram enviados para as minas. Que lhe disse esboçando um sorriso de canto de boca, mas diga-me, você notou os aspectos únicos desta vila quando estava a caminho? Sim. O jovem alquimista disse enquanto coçava a cabeça. Por exemplo, há muitas pessoas cortando árvores e consertando a estrada ao longo do rio. Só que elas já estão bem longe da vila, então, para onde é que elas estão indo? E o que são essas torres de ferro ao longo das margens do rio? São para armazenar água potável. Ele fez uma pausa, assim, antes de chegar ao cais. Eu até vi uma ponte de ferro em construção. Não era uma ponte de madeira ou de pedra. Posso garantir que era de ferro, e essa ponte é a ponte mais longa que você já viu em toda a sua vida, não é mesmo? O alquimista-chefe sorriu. Então, não traga a experiência que você viveu em Cidade Carmesim para cá, pois esta vila é muito diferente. No momento, Vila Fronteiriça é apenas uma vila, mas já é surpreendente o suficiente. É como química elementar, antes de ler, você jamais pensaria que algo assim pudesse ser possível. De alguma forma, que ele estava se sentindo bastante à vontade e feliz enquanto falava com seu antigo aprendiz. Pensando nisso, ele notou que já se considerava um membro de Vila Fronteiriça e que, na verdade, estava mostrando sua nova casa aos convidados. Após a conclusão do registro, os aprendizes foram deixados com os funcionários da prefeitura para suas devidas acomodações, mas que ele levou Chaves para sua casa. Embora eu soubesse que eventualmente você aceitaria meu convite, nunca pensei que você viria tão rápido. Chaves abaixou a cabeça, sem graça. Eu deveria ter aceitado desde o início. Killy sorriu. Afinal, ele era obcecado pela alquimia, mas não era totalmente alheio ao mundo. Inicialmente, Chaves optou por não ir embora, e foi provavelmente devido às suas expectativas em relação ao Lorde, na esperança de se tornar um alquimista-chefe com um método de preparação de 2 ácidos. Somente depois que Capola, que já não gostava dele, tornou-se o alquimista-chefe é que ele decidiu ir embora de Cidade Carmesim. No entanto, Killy não se importava com esses pormenores, pois o cargo de chefe da oficina era a busca final de qualquer alquimista. Não deixe o passado te assombrar. Deixe tudo o que você aprendeu para trás. A alquimia não tem sentido aqui, e a glória alquimista também não vale a pena ser mencionada, pois há apenas uma coisa digna de sua busca aqui, a química. Sim, senhor. Chaves respirou fundo. Embora você também possa ter sua própria casa, hoje você vai dormir aqui, pois nós temos que ter uma longa conversa.
Sempre quando Killy estava ensinando a Chaves as habilidades de alquimia, eles teriam uma longa conversa à noite. Eles se espremeriam na mesma cama e adormeceriam ao sentirem-se sonolentos. Chaves pareceu entender o significado e respondeu com entusiasmo: sim, mentor. Os dois chegaram ao escritório depois do jantar e Killy trouxe cuidadosamente um livro chamado Química Elementar. Esse é o livro antigo que o senhor tanto elogia. Chaves abriu a primeira página e começou a ler cuidadosamente enquanto Killy estava ao lado dele para sanar suas dúvidas. Killy sentiu como se tivesse voltado no passado, pois essa cena já ocorrera diversas vezes quando Chaves era seu discípulo. Agora, com Chaves e os 50 novos aprendizes, eu finalmente tenho pessoas suficientes para testar a produção em larga escala de ácido sulfúrico, enquanto, ao mesmo tempo, os outros dois laboratórios também podem começar a trabalhar. Mas a parte mais importante disso é que eu cumpri a tarefa de Sua Alteza, e agora cabe a ele cumprir sua promessa e me dar o livro Química Intermediária. Killy pensou. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.